Fala pessoal, e aí, sejam bem-vindos a essa pré-maratona Engenheiro com Sucesso. Esperar 2 minutinhos aí, pessoal entrar. Sejam todos muito bem-vindos a essa maratona. Vou só colocar a musiquinha aqui pra gente entrar no clima. Vamos lá então, né? Vamos começar aqui. E hoje começa a nossa pré-maratona com uma participação incrível aí com meu grande parceiro Murilo Reis. Então vai estar muito show, vamos estar falando aí sobre orçamento de obras aí. Então fique ligado aí que vai estar fantástico. Vamos colocar a musiquinha pra gente animar aqui, já entrar no clima. Vamos lá então. 2 minutinhos enquanto o pessoal entra aí. E aí? De onde vocês estão falando? Só comenta aí pra gente já começar uma interação aqui. Cara, tô muito empolgado aí pra essa nova maratona que vamos iniciar aí. Ó, bebendo água no copo de Starbucks. É isso aí, vamos que vamos. E nós já vamos iniciar aqui. Aguardar aqui 2 minutinhos. Vamos chamar o nosso grande parceiro aqui, Murilo Reis. São Luís do Maranhão, vou estar indo aí, hein? Próximo mês, dando tudo certo, estou indo em São Luís do Maranhão. Até ministrar uma aula aí na BSSP, para o meu grande parceiro aí, que é coordenador, Murilo Reis, que vai estar aqui na aula de hoje. Recife, Pernambuco, tive lá o ano passado. Se Deus quiser, agora vamos voltar aí com as nossas viagens aí, rodando o Brasil todo aí, apresentando aí cursos, palestras, mini cursos aí também, aulas em graduação. E é isso aí. Muito bom estar de volta aqui nessa live com vocês. A Bruna está aí de Nova Serrana, muito bom. Uberlândia, o pessoal de Minas está aí ligado. Pessoal, muito bom. Então vamos lá, vou falar aqui. Como que vai funcionar essa pré-maratona Engenheiro com Sucesso? Uns 2 meses atrás, eu fiz a primeira maratona e, cara, o pessoal foi fantástico, o pessoal curtiu muito, foi muito incrível, passando um conteúdo ali realmente de toda a metodologia que aplico na obra, e essa vai estar ainda mais incrível, porque eu vou estar de fato abrindo os bastidores ali dentro do canteiro de uma obra de grande porte, de 27 pavimentos, na qual eu estou atuando, eu estou gerenciando em Divinópolis. Então fique ligado que eu vou estar passando um aprendizado muito, mas muito fantástico. Eu vou estar revelando também uma surpresa especial aí, que é o meu estágio na engenharia. Opa, batemos 100, hein? Batemos 100 e ó, vai ter meta aqui, e se batemos aqui, vamos estipular uma quantidade aqui, se batemos, vai ter bonificação, vai ter premiação, hein? Vai ter prêmio. Ó, mas é o seguinte, eu vou estar abrindo os bastidores dessa obra de 27 pavimentos, cara, tá fantástico. A contenção ali no terreno inteiro, um terreno de 1.500 metros quadrados, vai ser um edifício ali com mais de 22 mil metros quadrados de obra, e estou mostrando toda a logística do canteiro, o layout para entrada e retirada de caminhão. Mais de 1.500 caminhões de terra estão sendo retirados ali, então vai estar incrível, e eu vou estar mostrando tudo isso para vocês ao vivo aqui nesse evento da maratona que inicia na próxima semana. Essa semana da pré-maratona vai ser um aquecimento geral que eu vou estar fazendo aqui com participação de vários profissionais especialistas de diversas áreas. Temos o Murilo Reis, o Rangel vai estar aí também, Éder com BIM, então vai estar muito bom, vai estar passando muito conteúdo. Então vamos começar a nossa primeira aula de hoje. Eu vou chamar o nosso convidado especial aqui, que é o engenheiro Murilo Reis aqui, lá de São Luís do Maranhão. Ele é aí coordenador da BSSP, que me convidou aí para estar ministrando aula também, que eu ministro sobre Lean Construction. Vou estar chamando ele aqui para a gente iniciar nossa live aqui. Boa noite, sou aluno do 3º período de Civil pelo Estácio em Maceió, muito bom. Reginaldo, como vai funcionar? Vou estar explicando aí. Fala aí, grande Murilo!
Olá, pessoal. Boa noite, tudo bem? E Grande aí, meu Vinícius. cara, tudo beleza? Deixa eu tirar o som Muito obrigado aqui. pelo convite aí. Tamo junto. Opa, eu que agradeço, cara. Prazer imenso aqui ter você novamente aqui para estar compartilhando conhecimento aqui com o pessoal. Tô voltando agora com essas maratonas de live. Eu tava com saudade disso aqui já. E é uma honra ter você aqui, cara, como primeiro convidado aqui para a gente estar fazendo essa abertura aqui para os alunos. Tenho certeza que vai ser um aprendizado muito, mas muito grande aqui. Mas antes de mais nada, para quem não conhece, esse é o Murilo Reis, cara, é especialista em orçamento, licitações, perícia também, né, Murilo? É engenheiro aí é concursado da Caixa, é isso? Isso aí também. Exatamente. Então se apresente um pouco para o pessoal aí, Murilo, só para quem não te conhece. Acredito que todo mundo já te conheça aqui, mas uma falinha rápida aí para a gente já introduzir no nosso tema aqui. Bem, pessoal, para quem não me conhece, sou Murilo Reis, sou aqui de São Luís do Maranhão também. E sou formado em engenharia civil há 17 anos. Tenho 4 pós-graduações na área de engenharia e mais um mestrado na área de saneamento. Como o Vinícius falou, sou concursado da Caixa Econômica Federal há 13 anos, né? Além disso, coordenador de pós-graduação da BSSP, como o Vinícius também falou aí. E estamos aí nas redes sociais também ajudando essa galera. Acabamos também de concluir um workshop de orçamento, foi muito bacana. Enfim, para poder ajudar mais pessoas a entrar aí no trilho e ter sucesso na sua profissão. Acho que esse aqui é o bom da vida, quando a gente compartilha, a gente cresce junto. Com certeza. Boa, cara. Ótima colocação. E é bacana, a gente trabalha nesse meio aqui, levando conhecimento para os novos profissionais, estudantes, né? Eu lembro que, pelo menos na minha época, na sua também não, né? A gente não tinha essa facilidade de informações igual tem hoje, né? Cara, eu acredito que você também, que é um cara que gosta de estar sempre aprendendo, eu aprendo muito com as redes sociais, cara. Aprendo muito, eu filtro muito bem aquilo que eu quero seguir, aquilo que me agrega valor. E com certeza o aprendizado que eu tenho adquirido ao longo só com as redes sociais, só com o Instagram em si, nem indo para o YouTube, só com o Instagram em si, tem sido de grande valia. Então, eu espero que realmente o pessoal possa aproveitar bastante, porque uma live dessa aqui, para a gente estar realmente compartilhando esse conhecimento, não é fácil de. Antigamente não era fácil de estar acontecendo igual é hoje. Então, espero que o pessoal possa curtir bastante aí. Ó, antes da gente começar essa live, vamos fazer o seguinte: cada um compartilha para 3 amigos aí que realmente gostariam de estar tendo esse conhecimento aqui. Se a gente bater aqui, vamos colocar uma meta aqui de 250, Murilo? Nós estamos com 150. Vamos colocar uma meta de 250. 250, a gente vai liberar aqui um e-book. O Murilo vai liberar um e-book dele, eu vou liberar um e-book meu, que é os 7 princípios aqui para conseguir gerenciar uma obra com sucesso. Na verdade, os 7 princípios do Lean Construction. E o Murilo vai liberar um e-book dele também, que é na área de orçamento, Murilo. Isso, nosso e-book que é o passo a passo do orçamento de obras, onde eu vou falar Boa, quais boa. são cada etapa para que as pessoas consigam aí já se inserir nesse mercado. Show. Pessoal, mande para 3 amigos. Ó, eu já estou fazendo aqui, eu já estou pegando, vou mandar aqui para 3 pessoas para acompanharem aqui. Ok, foi. Mande para 3 pessoas aí, vamos começar essa live aí, que realmente é para realmente agregar valor. E se atingir os 250, vamos disponibilizar aí para vocês, beleza? Murilo, quero começar aqui com você, cara. É o seguinte, nós estamos entrando aqui nessa pré-maratona, onde eu estou falando aqui de grandes obras, de como gerenciar grandes obras. E a gente sabe que quanto maior o empreendimento, o porte da obra, maior ali temos um fator de risco com relação ao custo, né? Porque se estoura e como é em grande escala, se sai alguma coisa fora, realmente aí o estouro é maior. Eu queria que você colocasse aqui quais são os principais pilares aqui para realmente ter uma boa assertividade na hora da elaboração de um orçamento de uma obra, principalmente se tratando de grande porte.
Bem, eu tive a felicidade de duas coisas na minha vida, né? Também, como o Vinícius falou, eu não venho de uma família de engenheiros, então eu não tinha essas referências, né? Que hoje a gente tem essa oportunidade, né? De ter as referências na nossa profissão Uhum. nas redes sociais, compartilhando conhecimento. Então, eu fui meio que na raça, meio, enfim. E tive duas sortes. A primeira sorte foi que logo recém-formado, eu tive a oportunidade de executar uma das maiores obras aqui do meu estado, que é um resort com 242 apartamentos. E foi o primeiro contato que eu tive exatamente com a parte de gerenciamento de obras, porque ali eu Uhum. executava a obra. E quando eu cheguei na porta da obra, tinha um outdoor escrito assim: entrega da obra, inauguração do resort, 25 de outubro de 2005 às 19 horas, né? E aí eu peguei e disse: não, isso é uma Resposta, hein? previsão, né? Isso é uma previsão, né? Não, não, vai inaugurar nessa data. E aí, assim, eu tive que aprender realmente na raça a fazer o planejamento da obra. E aí vem o primeiro ponto que é muito importante, que eu vou, daqui a pouco vou voltar lá atrás, como é que eu elaboro o orçamento, mas um Uhum. ponto que é muito importante, é vital, é saber o seguinte: não adianta eu fazer o melhor orçamento, não adianta eu fazer o melhor planejamento se eu não acompanhar a execução disso na obra. Então eu tenho que Boa. estar todo o tempo pensando o seguinte: olha, o orçamento da obra e o planejamento, eles não são fixos, eles são mutáveis durante a obra. Então, se eu não controlo isso, isso vai descambar, vai sair do trilho, e aí eu não vou conseguir cumprir o prazo, e se eu não cumprir o prazo, obviamente eu não estou cumprindo o custo, porque uma coisa Com é certeza. diretamente ligada à outra. É um Agora, tripé, eu né? também tive. Exatamente. Agora eu tive uma outra oportunidade também, já atuando no setor público, de gerenciar um contrato, aí não como executor, mas como acompanhamento, enfim, análise de projeto e acompanhamento da obra na parte mais de fiscalização, da maior obra daqui da minha cidade, que é uma obra que envolveu uma série de empreendimentos, uma obra aí superando 300 milhões de reais. E a Caramba. gente percebe o seguinte, que nesse caso, o grande ponto nevrálgico para que eu tenha um bom orçamento é ter bons projetos. Então as pessoas precisam entender que a matéria-prima do orçamentista, a matéria-prima do planejador de obras é ter um bom projeto. Se eu não tenho um bom projeto, a coisa já começa fora dos trilhos. E para eu botar depois isso nos trilhos é muito mais complicado. Então é importante as pessoas Ano- perceberem a importância do projeto e que realmente o projeto, quanto mais detalhado for, mais assertivo eu serei, tanto no orçamento como no planejamento. Boa, anota assim, pessoal. Então, primeiro ponto aí, de nada adianta você elaborar o melhor orçamento ali se o seu projeto tiver furado, se você não tiver os quantitativos bem especificados com a gente chama, não, quando a gente fala projeto, né, Murilo, muita gente acha que é uma planta baixa. E projeto em si não é simplesmente você pegar um projeto arquitetônico, tirar as medidas e, putz, levantei o quantitativo da minha obra, agora eu posso fazer orçamento. Cara, envolve todo um memorial descritivo, todos os projetos com os quantitativos exatos ali, para você realmente ter uma realidade daquilo que você está levantando. Porque por mais que a gente está estimando, quanto mais real aquilo for, mais assertivo você vai ser. Então, eu até, nessa obra que eu vou estar passando agora, na maratona, que é esse edifício de 27 pavimentos, alto luxo, quando eu fui elaborar o orçamento, só para vocês terem ideia, eu demorei, nós começamos a elaborar esse orçamento no início de 2019, foi quando nós fizemos a primeira reunião com todos os membros da equipe, nós fizemos a reunião geral com todos os projetistas para fazer um alinhamento e colocar os cronogramas ali. Quando que quem vai entregar isso, quem vai entregar isso. A partir daí começou a elaboração do orçamento. Eu fui finalizar, sabe quando, Murilo? Um ano e um mês depois, em fevereiro de 2020, eu estava finalizando o orçamento. Aí, depois disso, só para fechar esse contexto aqui, depois de ter fechado isso, porque eu estava esperando todos os projetos ficarem prontos. À medida que ia ficando prontos, eu ia levantando um aqui, depois ia encaixando, pegando memorial descritivo de todos os acabamentos, de tudo que seria realmente colocado.
E depois disso, eu sentei, eu e o dono da construtora, nessa obra ali, como é obra do interior, e aí era o dono da construtora que tinha diretamente ali o acesso, que queria ter esse acesso direto ali aos prazos, ele tinha o banco de dados dele, e aí a gente sentou e, cara, reformulamos todo o orçamento, juntando as estimativas, os levantamentos com aquela realidade do local. Como que realmente seria executada, já pegando as etapas construtivas, como ela seria executada, e também já a forma de contratação. As atividades que eram terceiras, a gente já trabalhava sendo terceiras, e as que eram com profissional próprio, a gente já pegava e fazia por índice de produtividade. E aí a gente consegue ter uma assertividade muito melhor. Mas olha lá, continua, siga aí agora nas etapas. Isso aí é uma coisa muito importante que tu falou, Vinícius. Eu até brinquei no nosso workshop, que é o orçamento raiz e o orçamento Nutella, né? O orçamento Nutella é aquele que muitas vezes a gente aprende na faculdade, assim, até devido ao tempo que é curto, né, para um assunto de tamanha complexidade. Que é aquele negócio de, eu vou pegar aqui os serviços e vou pegar, por exemplo, uma tabela como TCPO, como SINAP e vou compor o preço, né? Então, assim, parece que é algo muito fácil. E aí, o que que tu chamou a atenção aí, que é fundamental, que é o que eu digo que é o orçamento raiz, é entender que o real custo de um serviço e o real custo de uma obra tem muito mais a ver com a experiência da construtora, com a experiência do profissional em obras anteriores, que aquelas informações vão servir para que eu retroalimente os meus próximos orçamentos. Então, isso que tu falou é fundamental. Tu montou o esqueleto do orçamento, mas nessa conversa que tu teve com o dono da construtora, ele, com a experiência de obras anteriores, tinha uma assertividade muito maior nos custos do que se tu fosse pegar, por exemplo, um TCPO, um SINAP da vida. Então, se é para ficar uma dica para as pessoas que estão acompanhando a gente aqui, é exatamente isso, pessoal. Entendam que vocês, enquanto estagiário, enquanto profissionais de engenharia, de arquitetura, se estiverem em obra, vocês têm que pegar tudo aquilo que está acontecendo e transformar isso em dados, em informação. Isso é que faz a diferença entre o tocador de obra e o gestor de obra. Né? Não queiram ser o tocador de obra, porque se for, vocês vão competir com o mestre de obra. E aí vão falar assim, por que a obra tal não tem engenheiro? Porque só para tocar os operários, né, só lá colocar e ir lá cobrando, enfim, de forma desordenada, o mestre de obra faz. Agora tu pegar e sair aferindo, né, o consumo de material, aferindo a produtividade, pegar essas informações que vão ser um banco de dados valiosíssimo para poder retroalimentar os teus futuros orçamentos, é que vai fazer a diferença. Então é isso que eu disse que é o orçamento raiz, né? Pegar essas informações para fazer algo realista. Dando uma introdução nisso que você acabou de falar, que eu acho que é um ponto muito importante e que a maioria dos engenheiros não observam isso hoje, que é o seguinte, essa questão da diferença de você tocar a obra e de você gerenciar a obra. Porque a maioria dos profissionais, quando chega no canteiro, ele não preocupa em estar aferindo as medições, em estar fazendo o levantamento de dados, em estar documentando aquilo que está sendo executado e simplesmente está tocando. E aí depois reclamam que não é valorizado. Cara, mas espera aí, como que você vai ser valorizado se o trabalho que você está exercendo, o mestre de obras consegue fazer? Então, naquele ponto que a gente entra, que não adianta você fazer o melhor resultado se você não documentar e aferir aquilo que você está fazendo, a medir aquilo que você está executando. Então, foi muito bem colocado isso aí e realmente serve para abrir a mentalidade das pessoas e dos profissionais quando forem atuar no mercado de trabalho. Mostrem seu diferencial, não fique simplesmente só tocando obra. Exatamente. E aí, Vinícius, estava falando sobre as etapas da obra, é outra coisa que eu queria tocar aqui rapidinho. É importante as pessoas entenderem o seguinte, né? Não existe, pessoal, livro que tenha a sequência construtiva de uma obra. Então, já vi alguns alunos andar com fluxograma. Primeiro é isso, depois é isso, depois é isso. Pessoal, cada obra tem a sua especificidade. Então, somente você, com experiência, você consegue imaginar quais são
a cada etapa e qual vem primeiro e qual vem depois, tá? Por exemplo, se eu perguntar aqui, o que vem primeiro, a alvenaria interna ou a esquadria? A esquadria que eu digo as janelas do prédio, por exemplo, a maioria diz, a janela vem por último, porque vai danificar, vai quebrar. E aí se eu disser o seguinte, não, mas a parede interna é de gesso, aí a coisa muda. Por quê? Porque se chover vai estragar a parede. Enfim. Então, cada caso é um caso. Não existe, pessoal, um mapa da mina onde eu vou lá preencher num checklist e vou fazendo. Na verdade, eu preciso ter a experiência. E aí, vem aquele negócio que as pessoas dizem, tá, mas eu estou começando agora, eu não tenho experiência. E aí, como é que eu vou então elaborar um orçamento ou fazer um planejamento? Pessoal, a gente tem que ter humildade de chamar uma pessoa para fazer com a gente. Então, isso acontece comigo até hoje. Por exemplo, se eu, Murilo, na minha vida só executei, só tenho experiência em obras verticais, condomínio de casa, loteamento e saneamento, quando alguém me chama para fazer um orçamento de uma estrada, de uma barragem, de uma obra portuária, eu chego, opa, peraí, a parte de montar o orçamento eu sei porque isso é igual para todo e qualquer tipo de obra. Mas se eu chamar um colega que vá ali comigo, ler, interpretar o projeto, e que esse colega tenha experiência nesse tipo de obra, ele vai conseguir enxergar coisas no projeto que eu não consigo. Por quê? Porque eu nunca tive lá dentro. Então, pessoal, tem que ter essa humildade e por isso entendam que a chave de vocês aí é o network. Vocês têm que ter um bom relacionamento com os colegas de sala, com os colegas de outros períodos, com os professores, porque são essas pessoas que lá na frente vão tanto abrir oportunidades para vocês no mercado de trabalho, mas como também serão parceiros de trabalho. Não vejam como concorrentes, e sim como parceiros. Cara, perfeito, perfeito, Murilo. E você tocou num ponto, cara, que eu gosto muito de citar também, que é o que faz a total diferença hoje na vida profissional de qualquer profissional que estiver atuando no mercado de trabalho, qualquer área, na verdade, que é o relacionamento, que é o network. Porque, cara, não adianta nada você ser o melhor naquilo que faz se você não tiver as pessoas para te conectar, para você chegar aonde deve chegar. De nada adianta ser o melhor se você não tiver as pessoas que vão abrir as portas, os caminhos para você. E eu costumo até dizer que quando eu comecei a atuar nas praças de pedágio aqui, uma obra gigantesca de 11 praças de pedágio, eu consegui essa vaga por indicação do CREA. Porque eu tinha um relacionamento legal com o pessoal do CREA e por isso eles me indicaram, eu fui um dos 3 que fui indicados a estar concorrendo a essa vaga. Fiz a entrevista lá e aí me chamaram. Mas se você não tiver um bom relacionamento e não tiver realmente como você disse, humildade de chegar e, cara, me ajuda nisso aqui. Não é nem humildade, né, Murilo? É mais uma parceria, vamos dizer assim. É você saber que... Não, mas eu... Peraí. É porque muita gente realmente, né, na verdade, vira e fala, poxa, eu sei tudo, né? E não é bem, né? Não é bem isso, né? Peraí, gente, o negócio é o quê? Cara, eu preciso do meu companheiro aqui para conseguir fazer tudo isso aqui. A engenharia é muito ampla. E aí, às vezes, a pessoa acha que não, eu sei tudo e não vou buscar mais conhecimento, não preciso de ninguém, acaba ficando nessa aí. Mas muito. Na verdade, os estudantes, eles acham o seguinte, que quando eles terminam a faculdade, eles têm que saber tudo. E, na verdade, a grande verdade é que a gente não sabe absolutamente nada. Porque a gente aprende gotas de conhecimento, né? Cada disciplina é uma gota. E aí a gente não tem exatamente a conexão de todas as informações. Então a gente sai realmente sem saber nada. E não adianta eu pegar e fingir que sei tudo, eu não vou pedir auxílio, porque vai parecer que eu sou burro, enfim, que eu não aprendi, que eu sou um engenheiro fraco. Cara, isso é muito normal. E eu digo isso porque eu, com 17 anos de formado, não tenho o menor constrangimento em quando não sei uma coisa, quando tenho dificuldade, chamar alguém para fazer comigo. É bom por 2 motivos. Porque eu pego aquele serviço, né, que tipo assim, que eu não pegaria por não saber, e tem muita gente que faz isso. Por exemplo, a pessoa chega para ti e te oferece um serviço qualquer, um orçamento, aí tu não sabe fazer. Aí tu simplesmente vai lá e indica, olha, tá ali o Murilo, tá aqui o telefone do Murilo, faz com ele. E por que eu não pego esse serviço e chamo o Murilo para fazer comigo? Porque, primeiro, eu vou dividir ali os lucros com ele, né? Sim, nós vamos fazer junto. E outra que é fundamental, eu vou aprender a fazer. Então eu tenho uma oportunidade de fazer junto, cara. E aí eu vou ter segurança suficiente para fazer das próximas vezes sozinho. Ó, e para complementar aí,
tá um dos segredos do sucesso, tá? A humildade de reconhecer que você ainda não sabe nada. É realmente essa. As pessoas que acham que já sabem tudo, elas paralisam no tempo e não conseguem mais crescer. Aquela pessoa que sabe que precisa ainda aprender muito e que precisa dos outros para conseguir crescer, esse sim consegue alcançar grande sucesso na carreira profissional. E a gente tem uma amizade muito grande, né, Murilo? Eu, você, o Felipe, vários outros profissionais. E isso é enriquecedor. Inclusive, eu estava hoje com o Felipe, a gente estava conversando algumas métricas também, sobre obras e tudo, e discutindo. Ele vai começar a construção de umas casas, perguntando, questão de planejamento, e vai trocando. O Felipe está em Maceió, tive com ele umas 3 vezes, e ele me liga, eu ligo para ele, a gente vai trocando ideia, a gente mesmo aqui conversa, troca figurinha direto aqui, até nos cursos mesmo. Então, isso é muito bacana. Isso fortalece, igual, quantas pessoas que conhecem a mim, conhecem o meu trabalho através de você e vice-versa. Então, isso a gente consegue estar disseminando o conhecimento. Mas, cara, fantástico, fantástico. E uma outra coisa também, Vinícius, que eu acho que eu bato muito na tecla, é que o seguinte, cara, a gente tem que estar junto de pessoas que têm os mesmos objetivos que a gente. Às vezes, um curso, por exemplo, o grande diferencial não é apenas o conhecimento, mas a possibilidade de estar numa comunidade, num grupo que tem os mesmos objetivos e faz a gente crescer junto. Perfeito. Eu vou dar um exemplo aqui para mim, que eu sempre falo muito isso para todo mundo. Em janeiro a gente teve um encontro, né? Se encontramos todo mundo lá em Foz do Iguaçu, foi muito bacana. E tipo assim, talvez, eu não sei, mas talvez eu fosse o mais experiente em idade do grupo. E aí, tipo assim, imagina se eu fosse uma pessoa que disse assim, rapaz, o que eu vou fazer lá se eu sou o mais velho, o mais experiente? E eu fui, cara, e aprendi tanta coisa que eu digo muito. Existe a carreira profissional do Murilo antes daquele encontro de Foz e depois. Aquilo ali foi uma virada de chave total. Então, às vezes, uma coisinha que eu pesquei de uma coisinha, né, que eu peguei do outro, faz toda a diferença. Justamente, cara, justamente. E é aquela velha frase, né? Você é a média das 5 pessoas da qual você mais convive. Se você está com pessoas que têm sonhos de crescer, que têm ambição, que está realmente rodeado de pessoas ali de sucesso, que buscam realmente ser grandes profissionais, cara, a sua tendência é estar no mesmo nível. Se você está com pessoas que, cara, vivem reclamando, que não tem, que não visam ali crescer na vida profissional, que realmente não querem nada com nada, cara, a sua tendência é seguir aquele mesmo padrão. Então, comece a anotar as pessoas na qual estão à sua volta, as pessoas na qual você compartilha o conhecimento e o crescimento profissional. Isso vai fazer total diferença para a sua carreira. Show de bola. E, Murilo, voltando aí, nessa parte do orçamento, cara, para controle financeiro ali, ou até para elaboração, para a gente contextualizar melhor ali. A gente comentou aqui que as etapas construtivas, cada obra tem uma. Qual que é a melhor forma que você acha assim, para o pessoal estar buscando essas etapas construtivas, para estar sabendo realmente como elaborar esse orçamento, levantar os quantitativos ali em si? Para ter a melhor assertividade na hora do controle, né? Para saber realmente como controlar melhor a obra. Bem, então a gente vai bater em 2 pontos que a gente já tocou aqui. O primeiro é eu ter um bom projeto. Então, quando eu tenho um projeto detalhado, ele muitas vezes já traz para a gente o esqueleto do meu orçamento, do meu planejamento. Então, por exemplo, como o Vinícius falou... AP, né? A gente pode contextualizar como é a AP, a estrutura analítica do projeto. Exatamente. Esse é o primeiro ponto, né? Eu consegui extrair do projeto, né, as etapas e os serviços necessários. É aí que eu estava dizendo que um dos pontos que facilitam muito o nosso trabalho é quando a gente tem um memorial descritivo da obra, que é um dos elementos do projeto, que foi o que o Vinícius falou agora há pouco, que muita gente, quando pensa a palavra projeto, lembra das plantas, né? Mas um projeto não é só planta. Então, o memorial descritivo, que é exatamente uma descrição de todos os serviços, muitas vezes já vem ali o esqueleto do meu orçamento, porque já vem item 1.0, serviços preliminares, aí vai dizer lá o que tem e a descrição. Então, aquilo dali
é fundamental, ajuda muito o orçamentista e o planejador. Agora, óbvio, às vezes, né, o projetista que fez ali fez de forma muito sucinta. Então, o que acontece? Duas coisas que vão fazer diferença que a gente já comentou aqui. Primeiro, a experiência. Por quê? Porque só com a experiência do canteiro de obra, de pisar lá na terra, enfim, de acompanhar o serviço, eu vou conseguir imaginar as coisas acontecendo. E eu imaginando, olha, primeiro eu faço isso, depois eu faço isso, eu consigo perceber se naquele memorial descritivo não ficou nenhum furo. Opa, aqui Isso. faltou o serviço tal. Então eu vou lá e vou incluir aquele determinado serviço, tá certo? E óbvio que também, além desse conhecimento prático, né, o conhecimento teórico é importante. Então, naquelas tipologias de obra que você pretende atuar, ou que você precisará atuar, é muito importante buscar livros, né, que tratem da sequência executiva. Embora eu sempre bata nessa tecla que você não pode confiar 100% na sequência executiva de um livro, porque ali é para uma obra padrão. Mas cada obra tem sua especificidade, conforme eu falei aqui, né? Então, de repente, só mudar o material de uma parede já muda a sequência construtiva. Então, a gente vai conectando essas informações para a gente poder saber fazer. A gente não vai encontrar nada, pessoal, 100% pronto. A gente vai coletando informações e conectando informações para a gente poder fazer certo. Muito bom, Murilo. Eu queria, justamente, fechou aqui essa contextualização, que a gente foi meio picado aqui, falando, entrou nos assuntos. Perfeito, fechou o contexto aqui que a gente estava falando. E a importância disso, que eu aplico aqui hoje para mim, de você ter todos esses itens bem amarrados, essas especificações bem travadas ali, é na hora do controle financeiro. Aí que entra a grande questão. O que as pessoas têm que analisar é o quê? Qual que é o método de controle financeiro que aquela empresa trabalha? Dentro dessas empresas que eu trabalho aqui, que eu presto consultoria, que eu gerencio, são obras ali por administração, onde tem um preço fechado. Cada mês é computado tudo aquilo que foi gasto na obra. Como que eu faço? Eu pego o meu orçamento e a cada mês eu pego todos os itens que foi colocado no orçamento, e aqui está o grande pulo do gato aqui para você ter essa assertividade. A composição, os custos, quando você monta ali, a descrição do seu orçamento, tem que ser bem parecido, ou se você conseguir até igual, ao plano de contas da empresa, quando ela vai direcionar os custos da obra. Por quê? Na hora que você pega o plano de contas daquilo que foi gasto, você já linka direto com aquele item do seu orçamento. E aí, dessa forma, mês a mês, eu vou verificando se aquilo que foi orçado está dentro do que eu estou gastando ou não. E aí eu verifico o meu orçamento, quanto eu gastei nesse mês, quanto eu gastei no total, e eu vejo no final qual que é o saldo que eu tenho para cada um dos itens que eu coloquei no meu orçamento. Porque o que eu vejo na maioria das empresas que eu chego para ver essa consultoria, tem lá um orçamento, Murilo, e olha para você ver como que é a falta de gerenciamento, falta profissional capacitado para realmente fazer o gerenciamento nas obras. Eu gerencio obras aqui de 20 pavimentos, 17 pavimentos, estamos nessa de 27 pavimentos. Essas empresas, elas não têm sequer, na maioria das vezes, um cronograma e muito menos um orçamento, cara. Eu fiquei de cara quando eu entrei nesse ramo e descobri isso. Aí eu falei, cara, isso aqui é um mar azul para estar entrando e explorando. Porque se empresas desse porte aqui não tem, e que gerenciam obras aqui de 20 milhões, 30 milhões, 50 milhões, e não tem um orçamento para seguir. Teve empresa que eu entrei que era justamente isso. Eles iam o quê? Comprando e jogando, comprando e jogando. Chegava no final da obra, tava, putz, a obra vai estourar agora em tantos mil reais. Porque não conseguiam ter uma previsibilidade no decorrer da execução. E aí, quando eu cheguei e apresentando isso para as empresas e mostrando os relatórios que eles vão ter acesso mensalmente, cara, a empresa olhou e falou assim, velho, eu nunca tive acesso a isso. Quando eu fiz a gente já está discutindo isso algumas vezes, né? Como é que faz para entrar no mercado de trabalho? Primeiro ponto, pessoal, mostre valor para depois você ser valorizado.
Eu, nas primeiras obras, quando eu fui entrar, eu dei ali 1 mês, 2 meses de graça. E aí, quando eu mostrava para a empresa todos aqueles relatórios, o acompanhamento, e eles tinham aquela perspectiva ali de que estava tudo sob controle, não tinha por que eles ficarem sem mim mais. E aí, o que eu fiz? Eu fui interessante para a empresa para depois ser interessado. Demonstrei valor para depois eles me valorizarem. Então, leve isso em consideração. Tem um oceano azul para ser explorado. São grandes empresas aí, principalmente, às vezes a gente acha que, putz, as grandes empresas estão na capital, eu tenho que ir para a capital para pegar essas empresas. Eu só atuo, sabe onde, Murilo? No interior. Eu já tentei ir para a capital, mas o que acontece? O interior, as empresas se preocupam menos com esse planejamento, as empresas, e são obras de grande porte, só que muita gente não entra, sabe por quê? Ah, mas as empresas não valorizam o planejamento. Não é que as empresas não valorizam o planejamento. É você que não sabe gerar valor para a empresa. A partir do momento que você entender essa analogia e reverter a situação, você acaba virando o jogo. Então, essa é a grande flexão. Na verdade, elas não conhecem o planejamento, né? Quando elas são apresentado para aquilo, elas descobrem um mundo, né? E assim, duas coisas interessantes sobre esse teu tema que tu falaste aí. Eu orientei um aluno meu de monografia, né, quando eu estava dando aula na faculdade, e ele trabalhava em uma grande construtora aqui, e qual foi o trabalho dele? Ele analisou 3 obras que essa construtora tinha feito. A construtora autorizou ele a ter acesso a todas as informações. O que ele descobriu? Em 2 obras, a construtora tinha tido um lucro muito superior ao previsto. E é por isso que muitas vezes as construtoras, elas não se preocupam muito em controlar custo, porque às vezes o lucro é tão alto que, tipo assim, o que perder ali, né? Só que elas têm que entender o seguinte, que às vezes eu ter uma lucratividade e aumentar em 10, 15% é muita coisa. Só que nesse caso específico, a terceira obra da empresa, 2 deram lucro muito alto, a terceira empresa teve prejuízo e ela não sabia, porque ela não controlou. E aí, quando o meu aluno apresentou aquilo, cara, virou uma balbúrdia construtora, né? O dono fez uma reunião com todos os engenheiros para poder dissecar aquilo e entender como pode eles terem tido prejuízo em uma obra. E eles não sabiam disso, cara. Por quê? Porque não controlavam, né? Esse é um ponto que eu queria falar. E o outro ponto que eu queria falar é que o seguinte, pessoal, que o Vinícius falou aí sobre a importância do acompanhamento financeiro da obra. É muito importante também você entender como é que é o processo de recebimento da construtora. Porque, assim, o Vinícius deu um exemplo aí de uma obra por administração, né? Onde provavelmente os interessados naqueles imóveis fazem uma espécie de um condomínio, né? E que eles vão remunerar a construtora pelos custos mais a taxa de administração. Então, mensalmente ali vai ter o recebimento na qual é apresentado todo o discurso. Isso aí. Só que, por que é importante eu entender isso? Porque cada tipologia de obra e cada forma de contratação tem uma forma de recebimento. E aí tem muita construtora que quebra por não ter o conhecimento de como é que é esse fluxo financeiro. E eu vou dar um exemplo aqui que é mais voltado para a minha área, que é das obras públicas. Por exemplo, obra pública, tu não recebe nem R$1 adiantado. Isso quer dizer o quê? Que tu tem que ter grana tua para investir na obra. O construtor, ele financia a obra. Então, se ele não tiver grana, ele não faz. E outra, ele tem que entender que é o seguinte, ele só recebe por material que já esteja aplicado na obra. Então, o que acontece muitas vezes é o seguinte, o construtor tem aquelas oportunidades de comprar material em grande quantidade para a obra toda com mega desconto. Só que se ele não tiver um controle do financeiro dele muito bom, ele vai quebrar com o material em estoque. Por quê? Porque não adianta eu comprar o aço da obra toda se eu vou receber esse aço nos próximos 12 meses. Porque eu não recebo material em canteiro. Eu só recebo quando ele está lá na peça concretada. Então, essa questão de analisar o escopo, a forma de contratação é vital para que eu tenha a saúde financeira da minha empresa. Perfeito, Murilo. Resumiu. Eu queria até complementar isso aí, acabou que eu fui numa outra esfera, mas é justamente isso. Você entender, até que eu expliquei no início, você entender como a empresa trabalha, como é o plano de contas ali,
para você saber como montar esse planejamento financeiro. E eu trabalhei com obras públicas também, durante 4 anos. Eu tive uma empresa que eu prestava serviço também. E aí um macete também que a gente utilizava era assim, a gente analisava na planilha aqueles serviços que dava para a gente executar que tinham maior peso. Aqueles serviços que às vezes seriam mais fáceis, que a gente iria gastar menos esforço, menos dinheiro, para estar o quê? Tendo uma injeção de caixa maior para a gente ter mais pulmão para executar o resto da obra. Então, aí você tem que ficar muito atento a isso, porque você colocou muito bem, porque às vezes a pessoa, eu vou comprar tudo isso aqui, eu vou comprar o aço inteiro da obra, porque está com desconto. Cara, aí se você não analisar o recurso, se tem todo o recurso em caixa, se as parcelas já estão todas liberadas ali, é só você fazer medição. Porque como aconteceu, igual já aconteceu comigo, eu ia chegar e executar grande parte da obra, comprar muitos materiais, acabou uma parcela que estava na prefeitura, a obra paralisou. E aí eu fiquei com todo aquele dinheiro parado, tudo em estoque. Foi só depois de 6 meses que a prefeitura recebeu um novo aporte financeiro ali, a segunda parcela do Estado, que aí eles pagaram aquela parcela de 6 meses atrás para me dar continuidade na obra. Então, tudo isso tem que ser muito bem pensado e vai fazer total diferença. Olha para você ver quanto que eu perdi nessa brincadeira. Eu consigo mencionar? Não consigo. Eu sei que eu perdi. Olha o quanto de dinheiro que ficou parado. Olha o quanto, depois de 6 meses, eu recebi ali um dinheiro todo desvalorizado, e a maioria das vezes não faz um reajuste. Geralmente é depois de 12 meses, mas é mais burocrático, etc. Não vou entrar nessa esfera, mas é o que a gente tem que se atentar. Analisa primeiro como que como funciona o fluxo financeiro ali daquela obra, da tipologia de construção, para depois você montar ali, ter uma maior assertividade no seu controle. Isso que tu falaste, Vinícius, é muito importante, porque as pessoas, às vezes, elas saem da faculdade achando que o engenheiro ele é só o técnico, que ele tem que saber só de concreto, de forma, de alvenaria. E o que o Vinícius está falando aqui, é que o engenheiro, ele, na verdade, ele vai navegar em todos os setores da construtora. Então, o engenheiro, ele é realmente um gestor, não só da obra física, mas do contrato que ele está executando. Então, por isso, o engenheiro ele tem que ter contato com o RH, o engenheiro tem que ter contrato com o setor de compras. Então, se tu chegar lá na obra e ficar ali acanhado, será que eu posso ligar aqui para o comprador? Não, cara, tu tem que... Ali é como se fosse o dono daquela obra. Então, tu tem que ir no escritório, vai lá no setor de compras, vai pedir prioridade, enfim. Então, se você não tiver essas conexões para tu entender como é que funciona a construtora, tu tem um grande problema. Eu vou dar só um exemplo aqui, de uma coisa que é importantíssima. Não adianta, às vezes, eu saber fazer um planejamento se eu não entender, por exemplo, como é que é o processo de compra da construtora. Então, assim, tu tem que entender o seguinte, eu faço o pedido agora, quanto tempo demora para poder o material chegar no meu canteiro? Então, por exemplo, quando eu trabalhava executando obra em uma grande construtora que tinha vários canteiros, não era só a minha obra, eu tinha que entender que existia um fluxo de trabalho, onde o comprador não era exclusivo para mim, então era mais ou menos na ordem cronológica do que chegavam os pedidos, ele cotava isso aí para ser autorizado pelos donos, para poder ele fazer a aquisição. Então eu já entendia que o fluxo meu de planejamento de pedido tinha que ser feito 3 meses antes. Então, se tu não entender isso, qual é o prazo que tu tem que solicitar o teu material, tu pode ter um grande problema que, na verdade, esse talvez seja o maior problema de um engenheiro ou de um arquiteto em uma obra, que é não conseguir fazer a obra parar, a obra ficar com um ritmo reduzido por falta de material. E muitas vezes essa falta de material vem da falta ou de planejamento ou da falta de exatamente entender como é que é essa rotina da construtora. Então, assim, o engenheiro que está tocando a obra, que está lá gerenciando a obra, ele tem que estar aqui no presente, mas a cabeça dele já está 3 meses lá na frente, para poder saber, olha, daqui a 3 meses eu vou precisar disso, disso, disso. Porque senão, já imaginou assim, para mim a maior vergonha
É o engenheiro, ixi, vamos botar hoje as bandejas da obra. E cadê o suporte? Quer dizer, não pensou lá atrás, aí tem que pedir tudo correndo, compra mais caro, porque não se planejou adequadamente, enfim, vira um samba do crioulo doido. Murilo, isso é mais normal do que se parece, né? É mais Muito. normal do. É impressionante, é impressionante. Eu falo porque as obras que eu gerencio, isso acontece. Por causa do cara que está ali dentro, não fala, não olha as programações, não olha os serviços que vão estar vindo daqui 3 meses, e aí dá todo o regaço, começa a aparecer. A obra tem que parar por causa de falta de material. Então aí isso gera uma dor de cabeça, um pepino. E um grande ponto aqui, complementando isso que você está dizendo aí, todo engenheiro nada mais é do que um grande líder. Cara, se você não conseguir liderar uma obra, os processos, pessoas, você não consegue gerenciar uma obra. Você precisa entender que a partir do momento que você está numa posição onde você está sobre as pessoas, sobre processos, você que gerencia ritmo da obra, você que gerencia o que tem que ser executado, para onde que vai, quem que está indo, para onde tem que levando. Se você não conseguir entender isso aí e gerenciar esses processos, gerenciar a execução das pessoas, entender a empresa como ela trabalha e ter, como o Murilo colocou bem, a obra como sua para você, e você sendo o responsável dela ali, você não consegue gerenciar. Então, leve isso muito com vocês aí, porque vocês têm que ter esse conhecimento, principalmente em gestão de pessoas. Isso é o que eu vejo que tem a maior falta de um engenheiro dentro do canteiro de obras. Porque a gente está falando aqui de orçamento, só que o orçamento em si, ele é muito, podemos dizer, até fácil de dizer. Só que para você realmente gerenciar esse orçamento na prática, você precisa ter todas essas conexões muito bem ligadas. Porque a gestão do custo, ele é o pulmão da empresa. Porque se você realmente não conseguir gerenciar para você comprar mais barato, com antecedência, para você gerenciar um fluxo de caixa, veja que não é simplesmente o orçamento. É toda uma cadeia que envolve ali, que você precisa ter uma ciência daquilo num todo. E quando você consegue realmente ter um orçamento claro na elaboração, você consegue ter isso muito mais fácil na condução da obra. Então, tenha isso em mente. Você, como grande líder, tem que saber realmente saber para onde está indo. E olha só que coisa interessante que tu falaste, né? Eu fiz uma pesquisa, né, que está até no meu livro aqui, que eu estou até com ele na mão, e eu pesquisei o seguinte: o que as construtoras, através de uma pesquisa lá na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, o que as construtoras buscavam quando contratavam um profissional de engenharia? Olha só, pessoal, olha esse dado que eu vou falar aqui para vocês. Existe uma pesquisa que diz que 77% das construtoras têm dificuldades em encontrar engenheiro no mercado. Olha só, tá sobrando engenheiro, tem engenheiro aí que tá dando no meio da canela, mas as construtoras têm dificuldade. Por quê, pessoal? Óbvio, elas não estão buscando um canudo de engenharia, elas estão buscando um engenheiro, e vai léguas de distância. E olha só, a primeira característica que as empresas buscam, tá bem aqui, ó, a primeira característica: liderança e trabalho em equipe. Ou seja, na verdade, pessoal, entendam o seguinte: a empresa, ela não está atrás de quem faz a integral mais rápida, nem daquele que passou em todas as disciplinas com nota 10. E não está nem aí se você reprovou disciplina ou não. Eu reprovei nem sei quanto, mais 10. Isso não interferiu em absolutamente nada. Também fui o que acontece? Matérias, tá? Não precisa achar a empresa, ela busca em você muito mais características comportamentais, né? Por quê? Porque ela entende que o técnico já é padrão, e também isso é uma coisa que eu consigo treinar. Agora, a característica comportamental é diferente. Agora, isso não se vê na faculdade: liderança, trabalho em equipe. E fico até imaginando o seguinte: já imaginou se houvesse uma disciplina na faculdade chamada liderança e trabalho em equipe? Parece que eu estou até vendo os alunos: hoje é aula de quê? Ixi, liderança. Não, essa aí eu nem vou. Ou seja, a gente não valoriza as características gerenciais, de relacionamento, de proatividade. Tudo isso está aqui. Entre as 10 primeiras
coisas que as empresas buscam no programa de engenharia não tem nada técnico, é muito mais comportamental, é muito mais gerencial do que definitivamente técnico. O dia que o pessoal entender que para você gerenciar uma obra, você precisa saber ter uma boa comunicação e saber lidar bem com as pessoas, você mata o charada. Você consegue se destacar muito mais daquele cara que é foda numa área específica ali. Quem aqui conhece um engenheiro que é foda em uma área de atuação, que é especialista em fundação, estrutura, orçamento, planejamento, ou o que for, mas que não tem sucesso profissional? Porque aquele cara, ele é só técnico. Ele não consegue desenvolver para ter grandes resultados na carreira. Ele não consegue, de fato, estar se introduzindo ali no mercado. Ó, o que tu falou, capacidade de comunicação. Tá entre as 10 também. Justamente. Acabou, cara. E isso é o que a gente fala, né? Quando a gente entende o que é o papel do grande gestor, do grande líder, do grande engenheiro, né, Murilo? A gente vai ver, sem a gente combinar, né? Sem a gente combinar aqui, tudo que eu estou falando aqui, você já representou muito bem aí dentro do seu livro, cara. Então, é algo que realmente, quando as pessoas entenderem de fato como é atuar no mercado de trabalho como engenheiro e ser um grande líder, você acaba saindo acima da média. A média não é você ser o melhor técnico, é você ser o melhor gestor, o melhor líder, saber comunicar, saber lidar com pessoas. Essa é a grande dificuldade dos grandes profissionais hoje. Então, se você conseguir, de fato, lidar com isso, você acaba saindo na frente do mercado. E os times sofrem. Cara, timidez é só um estado que você precisa, de fato, assim. Pode parecer estranho. Eu era muito tímido, cara. Na verdade, eu sou um pouco tímido. Quem me vê assim falando na frente das câmeras com facilidade, igual eu falo hoje, acha que eu sempre fui assim. Cara, para começar, foi o primeiro stories que eu gravei aqui. Acho que eu gravei 38 vezes para sair o primeiro. Então, assim, timidez é você perder esse medo de mostrar aquilo que você sabe fazer de melhor. Você tem um potencial gigantesco, mas fica com medo de aparecer porque tem algo te travando. A partir do momento que você libertou disso aí, cara, você voa. Eu posso falar também porque eu sou uma pessoa também, as pessoas que me conhecem também imaginam outra coisa, mas eu sou extremamente tímido na minha vida pessoal. Mas o que acontece é que tem duas coisas que são importantíssimas aí. Primeiro, eu comecei a me forçar a falar em público, enfim, começando a dar aula, né? Então fica a dica aí, procurem uma escola, procurem dar aula particular, enfim, isso vai ajudar um pouco. E a segunda coisa muito importante, que muitas vezes o que gera timidez é um medo do que os outros vão pensar. Você fica se travando, achando que os outros vão lhe criticar. Perfeito, enfim, cara, ignora. Muito bom. As pessoas, elas se incomodam quando você começa a se destacar. Então, no início, elas vão realmente, e aí, é blogueirinho, é não sei o quê, finge de doido e vai. Cara, eu tava com isso na cabeça, falei assim, putz, fugiu o que eu queria falar aqui. Era justamente isso aí. Timidez é você ter medo do que os outros vão pensar. Cara, no início, acredito que com o Murilo também, acredito com várias outras pessoas. Quando você começa a fazer algo que a maioria não faz, quando as pessoas começam a ver que você está acima delas, elas começam a te criticar, te zombar. E para isso, para quê? Elas te jogam para baixo para elas se sentirem acima de você. Só que quando elas começam a perceber que, putz, cara, onde aquele cara tá indo? Ela começa a reconhecer o seu valor, aí para de falar de você. E aí, ao invés de criticar, começa a te olhar como uma autoridade no assunto. Porque a partir do momento que você tem uma autoridade, sabe do que você está falando, você está colocando o seu posicionamento aqui para as outras pessoas, as pessoas começam a espelhar em você. Então, você começa a ser uma autoridade para as demais pessoas. Então, pense nisso, isso que o Murilo falou, é a real, a verdade nua e crua.
para de pensar no que os outros, para de pensar no que os outros vão pensar e falar de você. Só foque em ser o melhor, em fazer o seu trabalho, que, consequentemente, as coisas acontecem. Aqui, Vinícius, a gente fala que a história do caranguejo, né? A gente gosta de comer caranguejo, é caranguejo seguinte, tu bota ele vivo na panela. Quando a água começa a esquentar, tem sempre algum caranguejo que quer sair da panela, né? Quer sobreviver. Os outros, de vez de tentar sair junto, não, eles puxam aquele lá, não, tu vai se queimar junto comigo. Então a história do caranguejo é essa. Praticamente é isso aqui. As pessoas, ó, anota isso aí. Igual diz o Pablo Marçal, pega esse código. As pessoas querem te ver bem, mas não melhores do que ela. Anota isso aí. As pessoas querem te ver bem, mas não melhores do que elas. A partir do momento que você começa a se destacar, elas começam a se incomodar. Isso é a pura realidade. E mesmo as pessoas que estão próximas de você, mas não é nem por maldade, não. Isso é uma questão do ser humano. É uma questão, até voltando agora assim, para um lado humano um pouco aqui, mas é a grande verdade. E a partir do momento que você começa a se importar com a opinião dos outros, você não consegue fazer nada. Então, para de ficar olhando o que os outros vão pensar de você, foque em você, em fazer o seu melhor e vai embora. A partir do momento que eu parei de me comparar com as pessoas e focar em mim, em ser melhor do que eu mesmo a cada dia, cara, o meu negócio, o meu sucesso começou a crescer, a minha carreira profissional começou a decolar muito mais alto. Murilo, faltando 3 minutos, vamos pedir pro pessoal tirar um print aí. Se isso aqui fez sentido para você, foi legal para você, tira um print aqui, marca a gente nos stories aí e coloque o porquê que essa live foi incrível para você. A gente vai estar repostando aqui também os stories de vocês. Sorriso aqui. Aí, valeu. Pessoal, ó, Murilo, queria muito, cara, te agradecer. Que aula sensacional. E, como sempre, cada vez mais eu aprendendo muito com você aqui. Então, quero te agradecer pela participação. E sempre que precisar, as portas estão abertas e também estou à disposição para sempre que quiserem. Valeu, pessoal. Muito obrigado a todos aí que acompanharam a gente. Vinícius, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Sempre que convida, para mim é uma honra. E tamo junto aí também porque precisar. Show de bola. Pessoal, muito obrigado. Valeu a todos aí. E só lembrando, opa, só tô vendo aí, passa os comentários aqui. Só lembrando que essa é a primeira aula dessa pré-maratona Engenheiro com Sucesso aí. E realmente foi um prazer enorme, Murilo, ter você aqui. E teve várias pessoas que passaram aí, o engenheiro Eduardo Augusto, a Cris, que é aluna minha também, o engenheiro Danilo Soares aí. Várias outras pessoas estão sempre presentes aí na live. Quero agradecer a cada um de vocês aí. E vamos que vamos. Quinta só começando. Amanhã nós já temos uma próxima aula aí, que eu vou falar sobre os 5 pilares aí para realmente gerenciar uma obra com sucesso. Aqui falamos uma breve introdução do orçamento, do controle financeiro. Amanhã vamos aprofundar mais ainda. Tira o print, coloca aí, marca a gente, marca aí o Murilo aí. E é isso aí. Valeu, forte abraço, fui!